Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Frutifique. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito bacana. Eu tenho certeza, se você não está passando, você já passou por esse problema. Sabe aquele momento que você pensa assim, Deus esqueceu de mim? Parece que as minhas orações não são ouvidas? Parece que eu estou sozinho, sozinha, não parece? Se você nunca passou, pessoal, se prepara que você um dia ainda vai passar. Não é praga, tá? Mas é aprendizado da vida, é maneiras que Deus tem de nos ensinar certas coisas, tá bom? Então, antes da gente entrar no tema de hoje, eu quero te pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Tem muita visualização, mas as pessoas às vezes esquecem de se inscrever, pessoal. E também outra coisa que comentaram comigo, falaram, Arleilde, seu vídeo não chega pra mim. Eu gosto, eu aprendo, né? Eu tô sempre aprendendo ali de maneira rápida e objetiva, mas ele não chega pra mim. Então você às vezes tá esquecendo de acionar o sininho, tá bom? Fica essa dica aí, aciona o sininho aí pra quando eu postar, ele já te avisar, certo? Então, pessoal, como eu estava falando com vocês sobre esquecimento, eu já passei por isso, né? Que período da minha vida que eu cheguei e fiz assim, Deus, será que eu cometi algum pecado? Será que eu não lembro de ter cometido algum pecado assim, Senhor, a ponto do Senhor não me ouvir, não me escutar, minhas orações parece que não passam do teto, parece que eu estou andando sozinha, parece que, sabe, nada tá dando certo. Sabe, pessoal, esses momentos assim, eu já tive isso várias vezes, essas crises, né, espirituais, onde você chega e parece que você realmente está sozinho. Eu não sei se você já ouviu aquela história, antigamente eu ouvia bastante rádio e eu amava esse tipo de história, essa história que eu vou contar agora para vocês rapidinho. Aonde uma pessoa estava passando por momentos muito difíceis. Aí ela falava com Deus, né? Falou, Deus, ó, no momento mais difícil da minha vida, eu tava andando na praia e aí só tinha minhas pegadas, eu tava sozinho. Aí Deus fala, não, só tem pegadas de uma só pessoa, porque eu tava te carregando no colo. Você estava no meu colo no momento mais difícil seu. Então, pessoal, é uma história, só que assim, é um relato de uma vida de um cristão, né? Tem momentos que a gente tá ali, a gente não consegue entender. Eu vou provar para você que a gente não consegue entender enquanto a gente está na situação, mas depois você vai entender. Depois você vai compreender por que você passou por aquele momento. Por que foi necessário, tá bom? O primeiro exemplo que eu quero dar para você, pessoal, é do José do Egito, onde ele foi esquecido lá na prisão. Ele tinha lá dentro com ele, né, de companheiro de cela, o padeiro e o copeiro do rei, né? O copeiro é aquele que provava o vinho para saber se estava no ponto certo, para saber se não estava envenenado, né, para depois dar para o rei. Aí houve lá uma confusão, que não relata muito bem qual foi a confusão, só sei que ele foi parar na prisão. E aí eles tiveram um sonho, cada um contaram para José. E José falou, olha, em 3 dias você vai voltar para o palácio. E o padeiro, ó, em 3 dias você vai morrer, tal. Do jeito que ele falou, aconteceu, né? Aí antes dele sair, de acontecer tudo que ele falou pro copeiro, olha, não esquece de mim. Fala pro rei que eu tô aqui dentro injustamente, né? Cometeram um erro, um engano comigo, uma injustiça. Só que o copeiro esqueceu dele, pessoal. Você acredita nisso? Além dele abençoar ele, o copeiro esqueceu dele. É o primeiro esquecimento. Só que mais na frente você vai continuar lendo, você vai ver que aquele esquecimento ali foi necessário. Ele aprendeu muitas coisas. Mais na frente, o faraó precisa dele, ele decifra o sonho, né? Ele vai para perto de faraó. O faraó fala assim, ó, eu preciso de um homem inteligente que possa governar aqui, que seja o segundo depois de mim. Então José é esse homem. Depois ele é abençoado e honrado. Primeira história, né? A segunda história, pessoal, tá no livro de Esther 2:21, aonde o seu tio Mardoqueu, tem gente que chama Mordecai, mas é pronúncia. Eu aprendi na escola bíblica Mardoqueu e eu falo assim. Ele se sentava na porta do palácio
né? Ele era o tio de Esté. Você pode acompanhar toda a história de Esté, né? Mas eu vou falar esse trechinho onde, né, ele foi esquecido. Então, o que que acontece? Ele sentava na porta do palácio e ele viu algumas pessoas conspirando contra a vida do rei Assuero. Aí então ele mandou avisar Esté: olha, o pessoal tá tramando aqui contra o rei. Aí ele salvou a vida do rei Assuero, né? Aí passou-se muitos anos, pessoal, muitos anos. O que Deus fez? O rei não conseguia dormir. Deus incomodou aquele rei. Como ele estava com insônia, ele pediu para as pessoas ler os registros de acontecimento ali do reino. E nesses registros, pessoal, estava o dia que Mardoqueu, tio de Esté, salvou a vida dele. Aí tinha uma pessoa que estava tramando mal contra ele, né? Que Amã não gostava de Mardoqueu, estava tramando mal, querendo se vingar porque ele era judeu. Havia até feito um decreto para destruir a Esté, o povo dela, e Mardoqueu. Aí ele tinha feito várias coisas, né? Uma forca lá para enforcar ele lá. Só que quem acabou sendo enforcado nessa forca foi quem estava tramando contra o tio da Esté. E aí, antes disso acontecer, o rei mandou honrar Mardoqueu, né? Honrou ele, deu roupas reais, deu uma volta lá em todas as ruas. Então ele foi honrado. Então, assim, pessoal, ele estava esquecido e do nada Deus fez o rei lembrar dele e ele foi honrado, né? A outra história que eu quero falar para você é sobre Mefibosete. Mefibosete é o neto de Saul, é um príncipe esquecido, pessoal, filho de Jonatas, né? Melhor amigo de Davi e filho de Saul. Quando Jonatas e o rei Saul morreram, chegou a notícia. Aí a ama de Mefibosete, que o nome dele era Meribaal, era um nome profético que o pai dele havia dado. Ele tinha 5 aninhos de idade, Meribaal. E aí, quando chegou a notícia, essa criada, ela saiu correndo. E aí ele caiu. Quando ele caiu, ele ficou aleijado. Aí ela levou ele para uma terra que chama Lodebar. Lodebar significa esquecimento, né? Então Meribaal foi trocado o nome. Trocaram o nome dele para Mefibosete, que significa vergonha destruidora. Olha o nome, pessoal, que deram a este menino. Então, assim, de príncipe a esquecido em Lodebar. Às vezes você se sente assim, parece que eu estou esquecida. Então, o rei Davi falou assim: será que ainda existe algum descendente de Jonatas? Porque eu quero abençoar. Mandou o seu servo ir atrás e achou Mefibosete. Mefibosete com muito medo, né? Claro, porque naquela época poderia matar. O rei que assumia o trono, nesses tempos aí, ele poderia matar toda a família do rei anterior, para que não houvesse uma rebelião futura, né? Para que ninguém quisesse pegar o trono, enfim, essas confusões aí. Só que o rei Davi mostrou misericórdia. Falou: não, vai buscar Mefibosete, ele vai comer na mesa comigo. Além dele comer na mesa do rei, Davi restituiu todas as terras que era de Jonatas e de Saul e deu a Mefibosete. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes esse parecer esquecido, Deus ele está trabalhando para te dar algo melhor lá na frente. E a gente, na situação, a gente não consegue entender, como eu não entendia na minha. Então a gente não consegue, é além da nossa compreensão. Mas acredite, Deus ele vê tudo que você passa, todas as injustiças, tudo que você faz de bom e que você não conta, tudo que você faz na obra, uma coisa que você limpa, uma pessoa que você ajuda na rua, sabe, um sacrifício que você faz, tipo assim, eu não posso ir nisso porque eu vou agradar a Deus, eu digo não para isso para agradar o meu Deus. Deus ele vê tudo, acredite, tudo que você sacrifica por ele e pela sua fé, Deus ele tá vendo. E acredite, no tempo certinho vai chegar.
vai chegar a sua bênção, vai chegar a sua vitória, e você vai ser maduro, madura, e você vai poder glorificar o nome do nosso Deus. Tá bom? É esse o recadinho que eu queria deixar para você. Fica na fé, permaneça, né, com Jesus. Você não está esquecido. Deus está apenas trabalhando na minha e na sua vida, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo ou lá no céu.